Antônio Carlos Lessa, sou professor de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, e eu tenho a satisfação de conduzir a moderação dessa atividade que integra o curso de extensão Brasil no Mundo, Desafios e Oportunidades na Política Internacional Contemporânea, que é promovido pelo Centro de Estudos Globais da Universidade de Brasília. Essa palestra também se articula a uma disciplina como atividade de extensão, disciplina de graduação na Universidade de Brasília, que eu tenho a alegria de coordenar com a minha colega, a professora Daniele Ramos. O curso, e também as atividades que são relacionadas com esse programa, são atividades do Centro de Estudos Globais, que é um laboratório acadêmico da Universidade de Brasília, voltado à produção e à difusão de conhecimento nas áreas de relações internacionais contemporâneas. O nosso centro atua com um projeto de pesquisa, atividade de extensão, formação e cooperação internacional, e mobiliza estudantes de graduação e de pós-graduação em torno de projetos dos mais diversos nas diferentes linhas de pesquisa nas quais nós atuamos, né? Eu tenho a satisfação de fazer essa moderação da palestra de hoje, que é intitulada De Lula a Lula, Ascensão e Declínio do Brasil como Peacekeeper. A palestra discutirá a trajetória do Brasil nas missões de paz da Organização das Nações Unidas e as mudanças do perfil das operações de paz e a orientação da política externa no atual governo do Brasil. Essa palestra de hoje é extensivamente inspirada, digamos assim, em um artigo excelente, extraordinário, sensacional, que foi publicado recentemente em uma das edições da Revista Brasileira de Política Internacional, como de resto são todas as palestras que são proferidas no contexto desse curso. Os nossos convidados, os palestrantes de hoje eu vou apresentar um a um, eu espero que eu tenha sido gentil na minha síntese. São as professoras Geraldine Rosas Duarte, que é professora e pesquisadora da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, da PUC Minas, e a Geraldine atua nas áreas de política internacional comparada, integração regional, cooperação intergovernamental e análise política externa sul-americana. A professora Letícia Carvalho, que também é pesquisadora vinculada à PUC Minas, e a Letícia desenvolve estudos sobre políticas externas latino-americanas, regionalismo, cooperação internacional e articulação entre os países do sul global. E o professor Davidson Belém Lopes, que é professor titular de Política Internacional na Universidade Federal de Minas Gerais, na FMG, pesquisa sobre política global, diplomacia contemporânea, governança internacional, tem também uma amplíssima produção acadêmica e uma atuação com capacidade de intervenção no debate público sobre política externa e sobre relações internacionais do Brasil. Então, são três colegas muito queridos, que nós temos a alegria e a honra de ter nessa nossa atividade. Eu, sem mais delongas, e já falei bastante aqui nessa abertura, eu gostaria de passar já a palavra para os nossos três convidados, Geraldine, Letícia, Davidson, sejam bem-vindos. Deixem agradecer a gentileza de terem aceitado esse nosso convite, fazer parte desse nosso programa. A palavra é de vocês. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Lessa. Boa tarde a todas e a todos, né, que nos assistem. A gente queria começar também, eu digo aqui em nome dos dois também, agradecendo o convite de vocês para participar, o Centro de Estudos Globais da Universidade de Brasília, o pessoal da RBPI também por ter acolhido, publicado o artigo, depois de ótimas sugestões, né, que acho que melhoraram muito a qualidade do trabalho. Então, para nós é um prazer estar aqui e participar dessa discussão. A pesquisa que deu origem ao artigo, assim, um pouco do que a gente vai falar hoje, veio de um interesse, uma curiosidade nossa, assim, sobre como é que o novo governo Lula
se colocaria na agenda de segurança internacional, no caso das operações de paz, muito especificamente, né? Nós começamos essa discussão no período ainda de transição, vendo um relatório da Comissão de Transição Governamental na época, que mostrava essa preocupação com a necessidade de um reposicionamento do Brasil na política internacional. Então, o diagnóstico naquele momento era que o Brasil teria tido uma capacidade reduzida de influenciar a agenda global nos últimos governos, principalmente no governo Bolsonaro, em função de um desmantelamento das políticas públicas, de uma visão mais isolacionista, assim, da posição do Brasil no mundo, e isso se reflete diretamente, né, na participação do Brasil numa agenda de segurança internacional. Então, a gente percebia um desejo, assim, desse novo governo de reavaliar essa posição do Brasil, especialmente considerando um protagonismo que tinha sido assumido pelo país na agenda de segurança internacional, de forma geral, né, na de operações de paz especificamente, nos governos anteriores do próprio Lula, né? Então, assim, as operações de paz, elas aparecem como um instrumento multilateral de resolução de conflitos, que é um ponto importante, né, nessa agenda da ONU, das organizações multilaterais de forma geral. No período dos primeiros governos Lula, né, quando ele sai, finaliza o segundo mandato, o Brasil tinha em campo mais de 2.000 soldados em operações de paz, e quando esse governo Lula reassume, nós temos acho que 81, se não me falha na memória, soldados em campo, né, ou pessoas, na verdade, porque tem também especialistas e tal, mas em campo pelo Brasil, nas operações de paz da ONU, num cenário em que a ONU tinha mais de 60.000 pessoas em campo. Então, assim, a participação do Brasil se transformou de uma participação que foi destaque num determinado momento para uma participação ínfima, né, no momento em que o Lula reassume aí para o seu terceiro mandato. Então, a gente veio, assim, com essa curiosidade de investigar as possibilidades de um retorno significativo do Brasil a esse cenário das operações de paz da ONU, né? Será que essa possibilidade existe? Em quais termos, né, esse retorno ele poderia acontecer? E nós começamos a perceber, assim, duas tendências, duas preocupações interessantes. Uma é que, talvez o diagnóstico geral, né, seria que esse reposicionamento, ele aconteceria de forma cautelosa, em função de dois fatores que se conectam, na verdade. A primeira seria uma mudança do perfil das operações de paz nesse tempo, né? Então, quando a gente olha para a história das operações de paz no período de Lula a Lula, né, o cenário que o Lula deixa lá em 2011 não vai ser o mesmo cenário que a gente encontra quando ele reassume, né? Então, as operações passaram por muitas transformações que a gente acha que são transformações que têm desdobramentos muito diretos para aquele interesse que o Brasil manifestou, poderia manifestar novamente na sua participação nas operações da ONU. E a outra coisa, nesse caso, né, nesse cenário, é importante a emergência das operações de paz de estabilização, né, assim, essa nova tendência das operações de paz da ONU, que, na nossa opinião, dialoga menos, assim, com o que é a agenda de política externa e de segurança internacional, né, do Brasil, especificamente. E depois, uma preocupação doméstica com o empoderamento desse establishment militar, que aconteceu, e de alguma maneira a gente vai falar disso ao longo da nossa participação aqui hoje, mas de alguma maneira foi, assim, auxiliada, impulsionada, talvez, pela própria participação do Brasil nas operações de paz, e que em função, né, dos eventos recentes aí, ficou como um problema para o novo governo, né? Então a gente acha que esses fatores, eles vão, de alguma maneira, se conectar, né, e produzir essa posição mais cautelosa do Brasil para uma participação, né, nas operações de paz. Em relação ao perfil das operações mesmo, a esse debate dentro da ONU, uma coisa que salta aos olhos é o caráter mais militarizado, né, das operações hoje, o foco numa contenção de conflitos armados por meio de um recurso robusto à força, o que não vai de encontro à imagem que o Brasil sempre colocou, né, nesse cenário internacional, de um país pacifista, de um país conciliador, né, que está ali disposto sempre ao diálogo, e é um país que não vai interferir muito diretamente nos assuntos domésticos de outros estados, né? Então, esse, para a gente, era um ponto principal. Tem uma outra questão, que é o fato dessas operações deixarem de lado os projetos mais de desenvolvimento econômico e social, como alguma coisa que daria suporte à segurança, né? Então, assim, esse processo de reconstrução da segurança, ou reconstrução de um Estado, na visão do Brasil, o Brasil sempre defendeu isso, né, uma segurança pela via do desenvolvimento, e é uma coisa que era um interesse especial do Brasil, foi um interesse especial do Brasil em algum momento, e que hoje em dia não é uma coisa que dialoga mais, né, com essa visão
da ONU ou das operações de paz que estão em campo atualmente, pelo menos as principais, né? Do lado dessa preocupação doméstica com a questão dos militares, né, no Brasil, a gente vai perceber que o envolvimento do Brasil nas operações de paz, ele foi um fator importante para o empoderamento dos militares, por ganharem uma experiência internacional, por passarem a ocupar posições de destaque domesticamente também em função dessa experiência, e por terem tido essa oportunidade, assim, essa experiência talvez de por um tempo, atuarem como peças importantes para essas ambições internacionais do Brasil, né? Então, eles foram uma peça importante nesse tabuleiro, na questão de segurança e no tipo de protagonismo que o Brasil procurava exercer. Então, eles aproveitam, de alguma forma, né, esse destaque, apesar das críticas, a própria atuação do Brasil no peacekeeping, a posição no Haiti, especificamente, né, que a gente vai falar daqui a pouco, mas, assim, de uma certa forma, isso fortalece uma posição doméstica, né, dos militares, o que vai ser visto com muita cautela por esse governo Lula 3, né, como está sendo chamado aí. Então, a gente tinha a preocupação, a gente aposta, assim, que a preocupação com esses dois temas, né, com a mudança desse cenário, tanto doméstico quanto internacional, vai fazer com que esse engajamento do Brasil na agenda de operações de paz seja mais cauteloso, que o governo Lula deve apostar, em alguma medida, na desmilitarização de uma agenda de segurança internacional no Brasil, o que significa que a participação do país nas operações de paz também não deve ser um caminho tão importante, né, para esse reposicionamento brasileiro na agenda global, no atual mandato do Lula. Então, assim, a nossa proposta, né, no encontro de hoje é discutir essas ideias e alguns elementos que sustentam essa nossa impressão em 3 partes. Então, primeiro, a gente deve trazer um panorama, assim, do desenvolvimento dessa agenda de segurança internacional no Brasil, com um interesse muito específico, que é o de mostrar como é que as operações de paz, elas se inserem nessa agenda e como é que elas foram, nos 2 governos Lula, nos 2 primeiros governos Lula em especial, um caminho importante para buscar o tipo de protagonismo internacional, né, que o Brasil procurava exercer. Então, esse é um ponto. O segundo ponto é mostrar esse processo de transformação, né, das próprias operações de paz ao longo do tempo, com destaque para 2 coisas. A primeira delas é a emergência das operações multidimensionais, lá no início dos anos 2000, e como é que essas operações multidimensionais, elas trabalhavam com um nexo entre segurança e desenvolvimento, o que abriu um espaço para uma maior participação, também contribuição, assim, engajamento, né, do Brasil nas operações naquele momento. E mais recentemente, né, como é que a gente vê o desmantelamento dessa proposta das operações multidimensionais e a emergência das operações de estabilização, que, na verdade, vão interessar menos, né, a esses objetivos do Brasil, como eu estava falando. E no final, assim, dessa discussão, seria o nosso terceiro ponto, é pensar mais esse cenário contemporâneo, né? Então, assim, qual é a dinâmica das operações de paz hoje, o que está em jogo ali, que pode despertar, eventualmente, o interesse do Brasil, né? Então, assim, se ele viria com um novo engajamento, enfim, como é que seriam essas possibilidades de participação, e as questões domésticas, né? Então, especialmente em relação a esse diálogo, enfim, essa relação conturbada do governo com os militares, atualmente, essa posição do establishment militar na política externa brasileira. Então, a nossa ideia é tratar, né, passar por esses 3 pontos. Eu vou começar com essa questão das operações de paz na política externa brasileira. Geraldine depois fala um pouco sobre o cenário das operações de paz, né, e o Davidson no final com a discussão mais desse cenário contemporâneo e principalmente esse elemento, né, da política doméstica brasileira se refletindo nessa agenda de segurança internacional. Então, a dinâmica vai ser mais ou menos por aí. Bom, em relação à participação das operações de paz na agenda de política externa brasileira, a gente tem que falar sobre isso, né? Vale a pena sempre lembrar de que essa organização de uma agenda de segurança internacional do Brasil, ela sempre girou em torno de alguns princípios que foram mantidos, assim, com muita... a política externa brasileira, de forma geral, foi muito fiel, né, a esses princípios ao longo dos anos, que é uma defesa da soberania, né, principalmente uma soberania territorial, a ideia de que o Brasil, ele não interfere em assuntos domésticos de outros estados, e, ao mesmo tempo, uma busca por autonomia e por reconhecimento. Então, quando a gente pensa nesses princípios combinados, meio que o resultado agregado disso é o fato de que, durante muito tempo, as intervenções internacionais, de forma geral, elas foram vistas com muita suspeita
pelo Brasil, né, nessa agenda de segurança internacional. Então, o Brasil era visto como um ator que não se engajava muito diretamente com uma agenda de intervenções internacionais, por um medo, assim, de que elas pudessem representar um processo de politização, assim, tanto da ajuda humanitária, né, da própria proteção humanitária, e mais especificamente de uma agenda de desenvolvimento, né, também, que estaria subordinada à de segurança de uma forma que não dialogava bem, né, com os princípios que o Brasil defende para a sua participação internacional. Então, ainda que o Brasil tenha participado, no caso da ONU, das operações de paz especificamente, o Brasil participou desde o início, contribuiu com tropas, né, com militares, com especialistas, policiais, nas operações de paz da ONU, foi uma presença constante, né, nessas operações desde o seu início, mas a gente vai perceber que a participação brasileira, ela tem um salto, assim, quantitativo e qualitativo também, depois do processo de redemocratização, e especialmente nos 2 primeiros mandatos do presidente Lula e da Dilma também, né? Então, a gente vai ver que no processo de redemocratização, já com o governo Fernando Henrique, a gente vê essa participação se tornando mais significativa, né, inclusive numericamente ela vai ser mais significativa do que nos governos anteriores, e a gente vai ver uma preferência, assim, né, dessa participação brasileira em 2 casos especiais. São as operações, são várias operações, mas em 2 países diferentes, são as operações que a ONU realiza em Angola, e depois no Timor-Leste, que tem uma participação já, um engajamento maior do Brasil nos 2 primeiros governos de Fernando Henrique Cardoso. Mas é no governo Lula mesmo, no primeiro governo Lula, que as operações de paz entram nesse radar da política externa brasileira, como um caminho, uma estratégia, né, essa participação ela é pensada estrategicamente como um caminho para a projeção internacional mesmo do Brasil. Então, ela é pensada como uma maneira de se mostrar, né, um compromisso com a paz e com a segurança internacionais, mostrar uma disposição do Brasil a arcar, inclusive, com os custos, né, desse compromisso com paz e segurança de uma maneira mais significativa do que o país vinha fazendo anteriormente. Faz parte de uma agenda, assim, de aproximação do Brasil com outros países do sul global, né, principalmente numa estratégia de mostrar uma não indiferença do governo brasileiro ao sofrimento humano, né, em vários lugares que eram afetados por conflitos armados. A ideia do Brasil atuar como empreendedor normativo também, né, na segurança internacional, talvez aproveitar a oportunidade para fazer alguma coisa nesse sentido, sempre enfatizando um papel especial que poderia ser desempenhado por uma agenda de desenvolvimento como um caminho para a paz e para a segurança, tanto em casos específicos como para a paz e para a segurança em termos globais, né. As operações de paz foram vistas como uma oportunidade para o Brasil nesse sentido, num cenário em que, internacionalmente falando agora, né, a gente tem o processo de emergência dessas operações multidimensionais, que Geraldine vai falar um pouco mais das características delas daqui a pouco, mas, assim, elas vão ser muito marcadas por esse vínculo, né, por esse nexo entre uma ideia de segurança e de desenvolvimento. E o Brasil vai achar que tem ali um espaço aberto para trabalhar esse nexo, né, e pensar maneiras de se ligar à segurança, ao desenvolvimento dessa forma. Então, principalmente em 2004, né, com a autorização da MINUSTAH, com a operação no Haiti, isso vai ser visto como uma grande oportunidade nesse momento. E o Brasil vai entrar, assim, de cabeça nessa agenda, né, vai ter uma contribuição importante em que pese um conjunto de críticas, né, no Haiti, e também em termos mais, assim, normativos, de desenvolvimento de um aparato normativo, institucional, operacional, assim, mais geral, num debate dentro das Nações Unidas sobre como que as operações de paz poderiam ser levadas a cabo, né, pela organização naquele momento. Então, a gente vai ver, nos 2 primeiros mandatos do Lula, um aumento muito grande na participação do Brasil nas operações de paz. Então, no momento em que ele assume, né, a gente tem algumas dezenas de pessoas em campo pelo Brasil, nas operações de paz, 70, 80 pessoas, mais ou menos. A gente tem ali observadores, especialistas, policiais, militares, assim como o Brasil sempre fez. E já em 2004, esse número salta aí de 70, 80 para 1.370 pessoas, mais ou menos, né, no primeiro ano ali desse governo Lula. E aí a gente vai ver uma participação muito maior, né, dos militares mesmo, que vão ser a base dessas operações de paz. Então, a gente vai ver esse crescimento muito grande. Quando a gente olha para esse cenário em 2010, mais ou menos, o Brasil tem mais de 2.000 soldados em campo, né? Então, assim, nesses anos, nesses 2 mandatos do governo Lula, é isso, a gente sai de uma atuação, assim, de algumas dezenas de pessoas para mais de 2.000 pessoas em campo.
É claro que a maior parte desses soldados e dessas pessoas que trabalham pelo Brasil nas operações de paz estão no Haiti, né, mas estão também em outros países. O Brasil vai ter uma preocupação com a diversificação da agenda, então ainda que não mande um contingente muito grande para outros lugares, mas vai fazer questão de mandar para vários lugares diferentes, principalmente para operações em países africanos. Então, esse crescimento, ele é muito grande. E vai crescer também o papel do Brasil no diálogo mais amplo na Organização das Nações Unidas para a reformulação desses princípios, dessa forma de atuação mesmo da ONU em operações de paz. Então, nesse momento, assim, essa participação do Brasil na agenda das operações de paz, ela vai ser central para mostrar essa capacidade de atuar como uma liderança internacional, né, e de assumir esses custos, como eu estava dizendo antes, até para sustentar uma reivindicação brasileira que foi importante nesse momento também, que era de assumir, de ser um Estado que está pronto para assumir um papel no Conselho de Segurança da ONU, né, naquele momento. Então, essa foi vista pelo Brasil, a MINUSTAH principalmente, foi vista como uma oportunidade nesse sentido, e também para mostrar uma forma diferente de exercer essa liderança, né? Então, assim, a ideia era de que o Brasil, ele participa nas operações de paz, mas ele não participa como participam outros estados desse norte global, principalmente. Então, o Brasil teria uma capacidade de misturar, assim, a solidariedade com responsabilidade, uma ideia de segurança com desenvolvimento, seria um Estado pronto, tanto para defender quanto para negociar, né, por meio dessa diplomacia muito ativa em relação ao diálogo, novas parcerias, né, nas operações de paz, e com isso, assim, inserir as próprias operações de paz numa agenda mais ampla de combate à fome, de combate à pobreza, né, no mundo inteiro, que era uma característica e uma preocupação, né, da política brasileira nos dois governos Lula. E a gente tem nesse período, né, então, uma presença tanto quantitativa quanto qualitativa, em termos tanto quantitativos quanto qualitativos, se é que a gente pode dizer assim, uma presença aumentada do Brasil nesse cenário, naquele momento, e ainda que os resultados da MINUSTAH em especial, né, eles não tenham sido tão maravilhosos quanto se esperava, né, naquele momento, então a gente tem uma série de problemas, de críticas que o Brasil vai sofrer, né, naquele ponto. Então o fato de ter dado talvez uma importância maior do que a segurança, do que a própria discussão sobre desenvolvimento e sobre direitos humanos, em especial, né, no Haiti, o fato da operação, depois de muitos anos, né, ter deixado um Estado que ainda tem baixos índices de desenvolvimento humano, em especial, ainda tem vários problemas em relação a abusos, violações de direitos humanos que são ali registrados, uma economia frágil, uma infraestrutura precária, então uma proposta de desenvolvimento que ela não foi tão para frente quanto o Brasil dizia, né, que poderia fazer, que era capaz de realizar naquele momento com essas mudanças, e a gente tem casos, assim, de críticas mais específicas à atuação brasileira, dos soldados brasileiros, né, no envolvimento de casos de abusos, violações de direitos humanos durante a operação do Haiti. Mas ainda que tenha isso, né, que tenha essas críticas, isso não retira a importância do que foi a participação no Haiti nessa agenda, né, e nessa tentativa do Brasil de se reposicionar num cenário de segurança internacional. Não é à toa que essa tendência ao engajamento, ela se mantém alta no governo da Dilma Rousseff depois, né, tanto com a participação da MINUSTAH, quanto no aumento da presença brasileira no Líbano. Então, na verdade, olhando por esse gráfico aí, né, vocês vão perceber que nos governos Lula está vermelho, né, os números estão em vermelho, no governo Dilma está um roxo aí. E a participação, ela até aumenta, né, nos primeiros anos do governo Dilma, se mantém num patamar até mais alto do que nos dois primeiros governos Lula. E a gente vê, depois do fim, né, desse governo Dilma, com Temer e com Bolsonaro, um declínio drástico, né, dessa participação no Brasil. É claro que é importante a gente mencionar que esse declínio ele vai ser favorecido também pela redução e depois pelo fim, né, das atividades no Haiti, como estavam sendo feitas anteriormente, e também por essa posição, né, isolacionista que vai ser assumida pelo Brasil, sobretudo no governo Bolsonaro, né. Mas é importante a gente pensar que nesse período as operações de paz também mudaram muito. Né? Então a gente está saindo aí de 2003, 2004 para 2023, 2024, 2025 agora, né? E nesse período, a maneira como a ONU se engaja nas operações de paz, a proposta para essas operações e de como elas pretendem contribuir, né, para um cenário de paz e segurança internacional, isso mudou muito, né, se transformou muito. E hoje, essas possibilidades de participação para qualquer Estado que queira estar presente, né, nessas operações de paz, inclusive o Brasil, ele vai ser um cenário
muito diferente, né? E talvez seja um cenário que não é tão interessante para o Brasil, considerando esses princípios, né, que guiaram a política externa brasileira durante muitos anos, e os interesses, essa agenda mesmo, né, da política externa brasileira em relação à segurança. Então, a gente queria pensar nesses dois processos de transformação, né? Se de um lado a gente pensa no processo de transformação internacional, como a mudança do perfil das operações de paz e das oportunidades de engajamento, tendo em vista o que o Brasil tem manifestado, assim como interesses e como princípio, e, por outro lado, a mudança também de um cenário doméstico, né, e esses dois pontos, esses dois cenários talvez não favoreçam tanto hoje o engajamento do Brasil, quanto favoreceram nos dois primeiros governos Lula. Então, para tratar desses dois pontos, eu vou passar a palavra primeiro para a Geraldine, que vai falar sobre essa transformação das operações de paz, né, e também o papel que o Brasil desempenhou nisso ao longo do tempo, mas essa tendência mais contemporânea das operações de estabilização e as oportunidades de participação que isso oferece, e depois o professor Davidson falando dessas mudanças domésticas, né, no cenário brasileiro, como que isso vai se desdobrar numa participação talvez mais cautelosa, né, se a nossa hipótese estiver correta aí, nas operações de paz. Então é isso, Geraldine. Obrigada, Letícia. Antes de continuar, quero só agradecer também ao professor Lécio, Lucas e todos, né, que organizaram aqui esse evento, pela oportunidade, pelo espaço. É um prazer para a gente, uma alegria poder compartilhar, né, os resultados dessa pesquisa. E como a Letícia já indicou, né, então uma boa parte da nossa hipótese se sustenta nessa ideia de que as operações de paz da ONU, elas foram se transformando também ao longo do tempo, e o Brasil, ele teve um papel importante, sobretudo nesse período, né, que a gente considera como uma era, assim, de operações multidimensionais. Mas para chegar nisso, né, acho importante só contextualizar. Lucas, eu vou te pedir para passar, por favor. A gente tem alguns mapas aqui que não estão no artigo, mas que nós gostaríamos de compartilhar aqui, né, também são de outras publicações que nós temos anteriores, mas que ajudam a entender um pouco dessa trajetória das operações de paz da ONU, né, um instrumento de gestão e resolução de conflitos que a gente pode ver como um instrumento bastante resiliente, né, vai se transformando, vai se adaptando, de modo a manter a sua relevância, né, e que hoje vive um momento também, assim, o peacekeeping da ONU, né, ele está hoje também vivendo um momento de transição, possivelmente, né, de muitas reflexões, inclusive por parte da própria organização, né, acerca do peacekeeping como instrumento de gestão de conflitos na política internacional, né, aproveitando, né, que a oportunidade, a coisa de 2 semanas, né, houve uma reunião, a reunião de ministros, né, assim, relacionados à reunião ministerial, né, sobre o peacekeeping na Alemanha, e a discussão é exatamente essa, né, o futuro do peacekeeping, a própria ONU, né, se dedicando a tentar entender, né, como esse instrumento vai se transformar mais uma vez para manter a sua pertinência, né, e a sua relevância enquanto ferramenta de gestão, né, internacional dos conflitos armados. E o que a gente percebe, vou falar muito rapidamente, né, assim, acerca dessa trajetória, mas o que a gente pode perceber é que a gente tem um primeiro momento, assim, do peacekeeping da ONU, que começa com a primeira operação de paz da ONU lá em 1948, né, pouco tempo depois da criação da própria ONU. As operações de paz estão previstas, né, no capítulo 7 da Carta das Nações, mas elas não foram exatamente desenhadas, né, o formato que deveriam ter, elas são mencionadas como literalmente, né, outras operações, né, falando da possibilidade de que o Conselho de Segurança autorize bloqueios, demonstrações, coisas do gênero, e outras operações, e é isso que dá margem, né, ao surgimento das operações de paz, de modo que elas têm todo esse potencial mesmo de adaptação, né, porque não existe, assim, exatamente um design fixo de como que elas vão ser praticadas, né, efetivamente. Mas o que a gente percebe, então, é que de 48, né, período de Guerra Fria, de 48 até 89, e isso prossegue depois na década de 90, mas com alguma mudança, a gente tem as operações de paz sendo utilizadas, né, como instrumento de contenção dos conflitos armados no período de Guerra Fria. Talvez a grande preocupação, né, em termos de segurança internacional, fosse que qualquer conflito armado transbordasse a ponto de se tornar um conflito entre as superpotências, né, Estados Unidos, União Soviética, naquele momento,
Então, elas foram instrumentos de contenção utilizados principalmente em conflitos interestatais, conflitos entre estados, que é o que está sinalizado aí nesse mapa, né? Não sei se está assim, bastante visível para todo mundo, mas no azul escuro, né? O azul escuro marca os territórios aí que foram palco de operações de paz ao longo desse período, marcados por conflitos entre estados. E o azul claro são aqueles conflitos de caráter intraestatal. A gente tem poucos casos aí nesse período. E a lógica, sobretudo, era de manutenção da paz negativa, né? Para usar os termos do Galtung, aquela paz entendida como ausência de violência direta. Então, eram operações de paz muito voltadas para monitoramento de acordos de cessar-fogo, para monitorar, por exemplo, zonas fronteiriças ou zona desmilitarizada, às vezes acompanhar a retirada de tropas invasoras de territórios previamente invadidos, né, invadidos durante o conflito. Então, eram em grande medida, assim, operações de monitoramento, com pouco contingente, com contingente pouco equipado, e cujos mandatos só autorizavam o uso da força em legítima defesa, né, e isso vai dar origem, então, vai construir os 3 princípios basilares das operações de paz, que são os princípios de consentimento das partes, imparcialidade nesse momento, né, muito se fala que a ONU entendia a imparcialidade como neutralidade mesmo, né, e o princípio do uso mínimo da força, já que os mandatos, eles só autorizavam o uso da força em legítima defesa. E isso segue de maneira muito semelhante, com poucas alterações ao longo da década de 90, pode passar, por favor, Lucas, mas o que a gente observa é que, ao longo dos anos 90, a gente tem uma mudança na natureza dos conflitos, sobretudo, né? A gente tem também uma predisposição muito maior do Conselho de Segurança em autorizar as operações de paz. Então, enquanto entre 48 e 89 a gente tem 18 operações de paz autorizadas, só nos anos 90 são 35 novas operações de paz. Claro que isso tem muito a ver também com a eclosão de muitos conflitos, só que nesse momento muitos conflitos intraestatais que possuem uma natureza muito diferente, né, por si mesmos, né, da natureza dos conflitos entre estados. São conflitos mais violentos, difusos, né, pelo território, violência proliferada pelo território. São conflitos que envolvem, muitas vezes, elementos étnicos, contornos étnicos, né, que também intensificam demasiadamente, né, esse grau de violência que os caracteriza. Então, são conflitos que têm uma natureza muito distinta, mas para os quais a ONU envia operações de paz muito semelhantes àquelas, né, das primeiras décadas, em grande medida operações que visavam contenção desses conflitos, visavam monitoramento de cessar-fogo, né, monitoramento de fronteiras, interposição entre as partes, esse cenário de paz negativa. E, infelizmente, né, essa década de 90 ela é marcada por experiências muito negativas, né, como, sobretudo, o começo, né, da década de 90, como, né, não dá tempo de entrar aqui muito em detalhes, mas como acontece na Somália, na Bósnia, em Ruanda, acho que é o ápice, né, o genocídio em Ruanda. Então, as operações de paz, muitas vezes presentes ali, testemunhando, né, muitas atrocidades, mas com poucos instrumentos, com poucas ferramentas em mãos para poderem tomar medidas, né, assim, um pouco mais substantivas, mesmo que fosse ali para conter a violência, né? Então, isso vai, claro, que também fruto, né, do desenvolvimento de uma nova perspectiva sobre a segurança, a ideia de segurança humana vai ganhando espaço ao longo dos anos 90, e isso gera, então, a partir do início dos anos 2000, também a partir de uma influência muito importante do relatório Brahimi, que é publicado no ano 2000, né, um documento muito importante, que vai, embora seja um documento muito extenso, não quero ter a pretensão aqui de sintetizar em uma frase, mas, né, vou tentar colocar, assim, o espírito principal do relatório Brahimi, que influencia essas chamadas operações multidimensionais dos anos 2000, que é o entendimento de que as operações de paz da ONU, elas deveriam e poderiam, né, se tornar instrumentos de não apenas conter a violência, conter os conflitos, não apenas instrumento de manutenção de paz negativa, mas as operações de paz, elas deveriam também contribuir para a construção da paz positiva, né, ou seja, aquela paz entendida nos termos, né, do Galtung como a paz que vai lidar com a violência estrutural, né, com a violência que está muitas vezes associada às causas mais enraizadas que geram esses conflitos armados. Então, em outras palavras, né, um dos grandes indicativos do relatório Brahimi
é de que as operações de paz, elas deveriam ser capazes de contribuir para a resolução desses conflitos armados e não apenas para a contenção, né, dos conflitos, não apenas para assegurar aquela paz alcançada ali enquanto ausência de violência, mas para produzir uma paz de longo prazo, uma paz sustentável, que tem a ver com a mudança estrutural nesses países, né, marcados pela violência, principalmente por conflitos interestatais, guerras civis, conflitos separatistas. E isso vai, então, levar, né, as operações de paz, a partir dos anos 2000, pode passar, por favor, Lucas, para isso que a gente entende, assim, como uma era de operações multidimensionais, que são operações que vão combinar, sobretudo, dois elementos. Uma robustez militar muito maior, porque a ONU entende também que aquele princípio da imparcialidade, ele não pode ser entendido como neutralidade, né, porque a neutralidade, muitas vezes, a tentativa de não tomar partido, né, num ambiente que não é neutro, muitas vezes vai permitir uma violência disseminada contra a população civil, então isso vai gerar também um entendimento, né, no escopo aí das operações de paz, que a proteção de civis é uma tarefa prioritária nos mandatos das operações de paz, então esses contingentes, a partir aí dos anos 2000, eles vão ser maiores, mais equipados, e os mandatos vão autorizar o uso da força em legítima defesa e em defesa dos civis, né, a proteção de civis se torna uma prioridade nos mandatos, para além, né, de incorporar, então a gente tem uma robustez militar combinada com a incorporação de um leque bastante amplo daquilo que a gente chama de tarefas civis, que são tarefas voltadas para a reconstrução, em grande medida, desses estados, uma reconstrução que é política, é econômica, é infraestrutural, é institucional, então a gente vai ter os peacekeepers envolvidos nessas diversas atividades, né, não só se interpondo entre partes beligerantes, mas contribuindo para reconstruir infraestruturalmente o Estado, reconstrução de escolas, de estradas, hospitais, né, no Haiti isso fica muito característico também, principalmente depois do terremoto. A gente vai ter os peacekeepers envolvidos com tarefas de reconstrução política, né, com apoio à implementação de democracia, de realização de eleição, de reconstrução do aparato institucional, de reconstrução das forças de segurança, treinamento de forças de segurança, de policiais. Então, um leque bastante amplo de tarefas, né, que marca essas operações multidimensionais que vão ser o grande símbolo, né, dos anos 2000, da década de 2000, no que tange as operações de paz da ONU. Essa tabela, né, esse gráfico que a gente tem aí, ele também não está no artigo, mas ele é muito ilustrativo nesse sentido, né, nas linhas, né, a gente tem elementos comuns nos mandatos das operações de paz, né, como, por exemplo, monitoramento de cessar-fogo, DDR, retorno de refugiados, né, uma série de elementos dos mandatos, e a gente tem as operações de paz todas, né, autorizadas aí de 1948 até 2018, se não me engano, né, Letícia, a última Minujust, 2018, né, não me falha a memória. Então, a gente tem todas elas aí, e esses quadradinhos vão marcando o que os mandatos de cada operação de paz preconiza, né, e o que a gente consegue ver aí, essas linhas, né, mais negritadas aí, elas são marcos temporais. A gente consegue ver, né, que do ano 2000 até 2009, a gente tem um adensamento aí desses pontinhos azuis, desses quadradinhos azuis, indicando essa multidimensionalidade das operações de paz, né, indicando que elas estão envolvidas em muitas tarefas, para além de contarem com contingentes, né, mais robustos militarmente falando. E o que a gente observa, daqui a pouco eu vou entrar mais nisso, é que de 2010 em diante, essa tendência, ela se esvazia, né, depois a gente volta nessa, só num recorte aí dessa tabelinha, para indicar, né, como que as operações, então, que, né, vão ser chamadas de operações de paz de estabilização, que vão surgindo de 2010 em diante, elas se esvaziam desses grandes projetos de reconstrução econômica, política, institucional, infraestrutural. Pode passar, por favor, Lucas. E o interessante é que a gente observa, então, que é nessa era da multidimensionalidade, né, que o Brasil vai surfar essa onda da participação nas operações de paz, que ele vai estar bastante engajado, sobretudo na MINUSTAH, mas também, né, contribuindo
com outras operações de paz da ONU nesse momento. E o que é interessante a gente perceber é que esse momento das operações multidimensionais, ele vai ser muito propício para uma atuação brasileira, no sentido de que o Brasil tem como contribuir com essa multidimensionalidade, né? Então, o que a gente tentou também discutir no artigo, discutir na pesquisa, é como que a visão brasileira de paz e aquilo que o Brasil vai realizar também, liderando, né, a MINUSTAH, contribui para compor esse quadro da multidimensionalidade, dessas operações de paz multidimensionais que estão se construindo ali, né, na década de 2000. E a gente percebe, então, essa contribuição brasileira em 3 sentidos que são muito importantes. Primeiro, no que diz respeito ao nexo entre segurança e desenvolvimento, e a gente poderia, né, somar aí um terceiro elemento, que é o da assistência humanitária, que é uma tônica dessas operações multidimensionais. Então, a ONU aprende, né, com as experiências, inclusive com os erros da década de 90, em especial, e ela vai atentar, a partir ali do relatório Brahimi, para essa necessidade, né, de conectar a visão de segurança das operações de paz com uma perspectiva de desenvolvimento, que é também socioeconômico, político, institucional e etc., né? E o Brasil, ele tem muito a oferecer nesse sentido, porque a nossa experiência também doméstica, né, nesses anos, no primeiro, segundo governo Lula, é significativa, né? O Brasil também está vivendo uma experiência de superar a fome, né, a miséria, né, de lidar com projetos nessa área de desenvolvimento, fome zero, etc., e o Brasil tem um papel importante no sentido de exportar tanto uma visão de segurança, que é uma visão conectada com a ideia do desenvolvimento, né? Então, isso aparece, por exemplo, em pronunciamentos do Brasil no Conselho de Segurança. A gente vê o tempo todo a diplomacia brasileira entendendo que paz é sinônimo de desenvolvimento, né? Que paz, na visão brasileira, é paz positiva, né? Não é uma paz que se conquista apenas com robustez militar, né? Não é uma paz militarizada que é possível de conquistar, né, apenas assim mantendo um cenário de estabilização, de segurança, mas é uma paz associada à ideia de desenvolvimento. E do ponto de vista mais prático também, o Brasil vai exportar um pouco da nossa experiência assim, doméstica, né, através dos KIPs, que são projetos de rápido impacto, que vão ser bastante praticados no âmbito da MINUSTAH, né? O Brasil vai desempenhar, ele vai conduzir na liderança da operação de paz, ele vai desenvolver vários desses KIPs, usando o orçamento das operações de paz do Peace Building da ONU, para realizar esses projetos que são chamados, né, de projetos de rápido impacto, porque eles são relativamente baratos, mas eles geram uma transformação muito grande, né, na realidade mesmo social, né, na realidade ali das pessoas. Então, eles estão associados, por exemplo, às vezes com coleta de lixo, né, numa determinada região, com a reconstrução, por exemplo, de uma escola, de um hospital, com, de repente, saneamento, né, numa área, policiamento de um centro urbano. Então, são projetos relativamente baratos, mas o Brasil se torna quase assim que um símbolo desses KIPs, nesse momento, né, porque ele vai tanto defender o uso dos recursos do peacekeeping para isso, quanto realmente executar uma série de projetos no Haiti, também levando um pouco da experiência daquilo, né, que a gente via acontecer também no Brasil, né, no sentido de combate à fome, etc. E isso tem uma importância grande, né, porque muito também do que se discute sobre a construção da paz tem a ver com essa percepção da população, né, com esse entendimento da população de que a realidade vai mudando, né, não basta, às vezes, um grande acordo de paz ser assinado pelas lideranças políticas, mas o dia a dia das pessoas precisa mudar, né, então isso gera um efeito bastante positivo e tem a ver, então, com esse papel que a gente consegue enxergar que o Brasil tem, né, de contribuir nesse momento para fortalecer esse nexo entre segurança e desenvolvimento. Uma outra característica também importante, né, que a participação brasileira traduz, é uma característica das operações multidimensionais nessa época, é uma mudança, né, no que diz respeito aos estados contribuintes, aos países que enviam tropas, né, se durante os anos 90, a década de 90, a gente tinha principalmente países do norte global, né, contribuindo com tropas, com soldados,
Isso muda a partir dos anos 2000, né? A gente começa a ter um protagonismo do Sul Global, uma participação maior, né, do Sul Global no envio de tropas, e a participação e a liderança do Brasil também na MINUSTAH é reflexo disso. Lucas, pode passar, por favor? Tem um mapa também, não está no artigo, mas a gente queria mostrar aqui. Ele mostra, né, aí os 10 países que são eram os principais contribuintes em 2018, tá? Esses dados são de 2018, eles estão marcadinhos aí de azul, inclusive o tom do azul, né, mostrando a quantidade de soldados em campo, e os países em verde, eles são aqueles que pagam a conta, efetivamente, né? Assim, são os países que arcam com os custos principais das operações de paz. Então, o que a gente vê que vai se concretizando, vai se cristalizando, na verdade, né, a partir da década de 2000, é uma espécie de divisão de trabalho na qual países do norte global arcam com os custos e países do sul global arcam com os recursos humanos, né? Assim, o Brasil, ele entra também, né, nesse momento para fortalecer essa mudança. A gente não colocou aqui, mas um mapa de 1990, ele mostraria, né, um retrato diferente. A gente teria os países em azul, todos no norte global, ou quase todos, né, com exceção aí talvez de Gana, que é sempre um contribuinte, mas eles estariam quase todos no norte global. Então, essa é uma mudança importante. O Brasil tem uma contribuição nesse sentido também, né, quando no auge ali da sua participação, ele tem mais de 2.000 soldados, né, servindo nas operações de paz da ONU. E aí a terceira contribuição que a gente vê que o Brasil dá, né, para essa era da multidimensionalidade, é uma tentativa, né, de se tornar um empreendedor normativo, quando o Brasil lança, né, a ideia de responsabilidade ao proteger. A gente sabe que essa não é uma empreitada que vai muito adiante, né, mas ele tenta também contribuir dessa forma, né, o que inclusive para a própria visão brasileira, né, sobre segurança, chega a ser uma mudança importante, porque o Brasil, Letícia falou disso aqui, né, ele sempre demonstrou cautela com o uso da força, né, em intervenções internacionais. Esse é sempre um ponto, assim, de reticência, né, na visão brasileira de segurança. E, por um lado, né, ao tentar projetar o princípio da responsabilidade ao proteger, o Brasil acaba reconhecendo a própria ideia de responsabilidade de proteger, né, que acaba sendo um pouco, assim, diferente daquilo que vinha marcando, né, assim, a visão brasileira mais cautelosa nessa coisa do uso da força, né, mas é claro que, ainda assim, né, por mais que reconheça o princípio de responsabilidade de proteger, mas tenta contribuir, né, dizendo que essa responsabilidade de proteger, ela tem que ser também cautelosa, né, para evitar outros tantos danos, por isso a ideia da responsabilidade ao proteger. Então, esse é um projeto que não avança muito, né, posteriormente, mas, de todo modo, é algo que marca também essa participação brasileira, né, nesse período. Bom, e aí o que acontece, então, é que a partir de do início, né, da década de 2010, a gente começa a ter um esvaziamento dessas operações multidimensionais. Pode passar, por favor, Lucas, as novas operações de paz da ONU, elas vão ser entendidas, né, pela literatura sobre operações de paz como operações de estabilização. Essas operações de estabilização, elas se refletem, essa tendência se reflete, sobretudo, em 3 novas operações de paz que vão surgir ali na década de 2010, que é a Operação de Paz da ONU no Congo, no Mali e na República Centro-Africana, 2010, 2013, 2014, né, o início dessas operações de paz. E elas vão marcar uma tendência diferente, elas vão trazer, né, aquilo que se entendia até então como uma tendência nova, né, diferente da multidimensionalidade, porque são operações de paz bastante esvaziadas dos grandes projetos de reconstrução. Elas não têm no mandato aqueles elementos de reconstrução econômica, reconstrução infraestrutural, mas elas têm um outro elemento que se difere bastante, pode passar, Lucas, que é a ideia de apoio aos governos, né, aos governos estabelecidos para a restauração da autoridade, extensão ou restauração da autoridade estatal. Nesse mapa, a gente tem aí uma comparação, né, entre a década de 2000
e a década de 2010, mostrando, inclusive, o tamanho, né, dos contingentes, a robustez militar, porque a gente tem um novo patamar, assim, se as operações de paz multidimensionais da década de 2000, elas combinavam robustez militar com uma amplitude de tarefas civis, as operações de estabilização, elas são muito mais robustas militarmente do que as operações multidimensionais, e elas são bastante esvaziadas dessas tarefas civis. Pode passar, por favor, Lucas? Os grandes elementos, né, que caracterizam essas operações de estabilização, além de um uso bastante robusto da força, e aí quando a gente fala de uso robusto da força, não tem a ver só com um contingente grande, tá? Com um número grande de soldados, 15 mil, 20 mil soldados, mas tem a ver também com o fato de que, gradativamente, os mandatos dessas operações de paz, eles vão ficando mais flexíveis em relação à possibilidade dos peacekeepers de usarem a força. Então, uma primeira mudança que a gente observa é que os mandatos, eles passam a falar que o uso da força, ele é possível em autodefesa, para proteger civis e para a consecução do mandato. Então, ou seja, tudo que, né, em todo momento que para a consecução do mandato, para implementar as tarefas prioritárias do mandato, a força precisar ser usada, isso passa a estar resguardado, né, autorizado pelo mandato dessas operações de paz. E aos poucos elas vão se tornando mais robustas, né, nesse sentido militar, porque a gente passa a ter também, principalmente a partir de 2013, quando no âmbito da MONUSCO, que é a Operação de Paz no Congo, acontece a autorização de uma força, né, de uma brigada de intervenção, que é uma força ofensiva destinada a combater, neutralizar mesmo, esse é o termo usado no mandato, neutralizar atores estatais que estejam atuando como spoilers do processo de paz, né, ou seja, atores estatais, grupos rebeldes, grupos insurgentes, que estejam contrários ao processo de paz. A partir daquele momento ali, a gente passa a ter essas operações de paz mais envolvidas em combate mesmo, com atores não estatais, né, o que soa também muito diferente, né, da postura tradicional, né, do peacekeeping da ONU. Então, são operações de paz robustas nesse nível, né, inclusive com a possibilidade de combater spoilers mesmo, né, de combater atores não estatais, cujos mandatos, né, também autorizam os peacekeepers, né, a atuarem de modo a fortalecer a autoridade do Estado, né, restaurar a autoridade, fortalecer a autoridade, e são marcadas, é claro, pela proteção de civis, que se torna também algo presente, né, dos anos 2000 em diante. E aí, o importante, então, de dizer, pode passar, por favor, Lucas, é que nesse contexto, a partir, né, de 2010, com essas operações de paz, então, mais esvaziadas, né, a gente trouxe aí um outro recorte daquela tabelinha para mostrar esse vazio, né, mostrar como que nessa última coluna aí a gente tem, né, muito menos adensamento aí desses quadradinhos azuis, indicando que são operações de paz bastante esvaziadas dessas tarefas de reconstrução. E quando a gente tem, então, esse cenário, né, relativo à tendência que as operações de paz da ONU estão seguindo, a gente enxerga que esse não é exatamente um terreno muito fértil para a participação brasileira, que foi uma participação que se destacou naquele contexto da multidimensionalidade, né? Quer dizer, o Brasil teve muito a contribuir para as operações multidimensionais, mas agora, com operações que estão mais focadas no uso da força para combater spoilers, né, que estão esvaziadas de grandes projetos de reconstrução, aí a gente já tem, talvez, um terreno menos favorável, né, para essa atuação brasileira, inclusive por causa da reticência tradicional do Brasil de praticar esse uso da força em intervenções internacionais. Pode passar, por favor, Lucas. E aí a gente percebe, então, né, considerando esse momento, né, atual, que é, então, de um desengajamento, né, do Brasil, a partir do momento que a MINUSTAH termina, né, o Brasil, ele retorna para um cenário, né, como Letícia falou aqui, de uma participação muito pequena, né, insignificante em termos de contribuição mesmo, com tropas para as operações de paz da ONU. Pode passar. E a gente percebe que, olhando para as operações de paz ativas hoje, né, esse mapa ele está no artigo,
ativas hoje, né? Mas o mapa aí é de 2023, a gente já teve a MINUSMA sendo encerrada, né? De lá para cá. Mas o cenário hoje, ele não é realmente um cenário favorável, porque basicamente o que a gente tem são operações que refletem, ativas até hoje, mas que refletem aquele peacekeeping tradicional lá do começo, de contenção, de monitoramento, que são operações que demandam um contingente muito pequeno, então, assim, não há necessidade, vamos dizer assim, né, para que o Brasil, por exemplo, se projete internacionalmente, enviando tropas para essas operações, não é o caso, elas não precisam disso. De outro lado, a gente tem operações de paz de estabilização, que aí, né, como a gente já colocou aqui, não são o cenário mais ideal para um envolvimento também do Brasil, porque estão muito mais voltadas para um uso mais robusto da força, né, para estabilização, para apoio aos governos e estão esvaziadas daquelas tarefas de reconstrução, e talvez a única exceção disso, considerando os interesses brasileiros, né, historicamente aí, nas operações de paz da ONU, a gente não tem, por exemplo, operações de paz em países lusófonos, que, né, foram também um interesse específico para o Brasil. A única exceção seria o caso do Líbano, porque o Brasil, né, demonstrou um envolvimento importante também com a operação de paz no Líbano, mas o que a gente observa é que não há uma demanda por parte da própria ONU para aumentar o número, né, de peacekeepers, de capacetes azuis nessa operação de paz. Aparentemente, ela chegou a ser cogitada, né, pelo Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Defesa, quando, né, do término da MINUSTAH, mas não houve, assim, um azeitamento, né, que pudesse realmente viabilizar uma reinserção do Brasil, um reengajamento das tropas brasileiras em operações de paz. Pode passar, por favor, Lucas. Então, o que a gente observa, né, é que talvez a primeira parte, aí, uma parte muito, né, importante da nossa hipótese, é essa de que as operações de paz mudaram e elas já não colocam mais um cenário no qual uma participação brasileira seria interessante, no qual o Brasil teria algo a contribuir, como ele teve lá nos anos 2000, e uma outra parte importante da nossa hipótese é o fato de que dificilmente também esse novo governo Lula apostaria, né, num fortalecimento mesmo do aparato militar no Brasil, que teve essa experiência internacional, né, que teve um protagonismo na década de 2000, enquanto durou a MINUSTAH, na verdade, né, até 2017, que depois, principalmente no governo Jair Bolsonaro, alguns desses militares, né, vão assumir também um protagonismo político importante e muito provavelmente, né, não seria interesse também desse novo governo Lula de fortalecer, né, esse aparato militar que acabou tendo uma projeção maior durante o governo Bolsonaro. Aí vou passar a palavra para o Davidson, né, para ele, enfim, refletir um pouquinho mais sobre isso. Obrigado, Geraldine, obrigado, Letícia, muito claras e abrangentes e eruditas sobre o assunto. Eu vou me restringir aqui, meus 2 centavos vão ser sobre política externa brasileira, mas deixa eu falar de 3 alegrias que eu tenho nessa tarde de hoje. A primeira é de participar de um evento da UNB, para mim é uma honra, eu acho um luxo. Eu sou de uma geração formada em RI nos anos 90, em que a gente se acostumou a admirar e temos um respeito enorme pela Universidade de Brasília. Para mim, uma honra estar aqui hoje. Segunda alegria, ter recebido o convite do mestre Antônio Carlos Lessa, nosso mestre, de nós 3 autores. É um privilégio poder conversar com Lessa sobre esse tema. E a terceira alegria é que, para mim, estar acompanhado das colegas e amigas Letícia e Geraldine é uma segurança, porque aí eu não vou errar no artigo, porque elas têm um domínio admirável sobre o tema das operações de peacekeeping. Eu não sei se todos conhecem, mas elas são autoras dessa obra que é uma obra de referência sobre o tema, Azul da Cor da Paz, publicada em 2022 pela editora da PUC Minas. E nessa história eu sou absolutamente coadjuvante, eu tento contribuir apenas e tão somente com algumas perspectivas sobre política externa brasileira a partir do 3º mandato de Lula da Silva. Essa conversa começa em 2023,
Vocês sabem que as colegas Letícia e Geraldine pertencem à Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Aqui eu já tive a honra de pertencer também, a cujo corpo docente, e Geraldine e eu temos uma amizade de longue durée, né, de muito longo prazo. Num dos encontros que nós tivemos, nossas famílias, isso lá em 2023, enquanto a meninada corria, minhas filhas, os filhos dela, a gente começou a tricotar sobre esse assunto. Ela me disse que ela e a Letícia já estavam identificando tendências ali naquele início do governo Lula, de desengajamento, de desaceleração, e colhemos, enfim, impressões reciprocamente, não é? E a partir daí a conversa virou tripartite. Letícia, Geraldine e eu começamos a falar sobre o assunto. No ano seguinte, a gente fez a submissão. E aqui estamos agora, falando desse artigo. O que eu acho que é relevante da minha perspectiva? Já que tudo já foi dito de importante, mas eu acho que o Brasil, de fato, muda a partir de 2023 no trato desse tema. E é uma mudança que tem, da perspectiva da política externa, eu acho que tem pelo menos dois componentes aí muito evidentes. O primeiro é que o Lula 3, ao contrário do Lula 1 e do Lula 2, Lula 3 tem uma visão do processo de política externa que, ao mesmo tempo, é mais audaciosa, desafia mais os pilares da ordem internacional liberal. Eu acho que é diferente o enquadramento, essencialmente, substantivamente diferente. Tem uma perspectiva aí sobre o que é o papel do Brasil. Então, a turma que discute role theory, né? Assim, os papéis que os estados desempenham nas relações internacionais, já nota que o Brasil de 2023, 2024, 2025, ele não encampa aquela concepção de potência média bem acomodada ao sistema internacional, não é? Aquele país cuja contribuição para a manutenção da ordem estaria no reforço ao multilateralismo, às operações de peacekeeping, o próprio empreendedorismo normativo é sempre inserido, não é, nessa ordem liberal internacional. Esse é o Brasil de Lula 1 e 2. O Brasil de Lula 3 pensa um pouco diferente, ele é mais desafiante, não é? Ele é mais revisionista, aumentou a dose de revisionismo nos últimos 2 anos, e aí, evidentemente, que uma coisa explica a outra, você se desengaja da ordem internacional liberal, passa a tentar, sem tirar completamente o time de campo, mas a explorar outras possibilidades. O Brasil vem fazendo isso, vem diversificando as suas frentes de atuação, né? Está menos comprometido hoje com aquela visão da primeira década do século XXI, e, naturalmente, a conjuntura política doméstica ela é decisiva. Vejam vocês que o governo Lula 3 sucede o governo de Jair Bolsonaro, que foi o governo que, em termos relativos, mais colocou militares no primeiro escalão, no segundo escalão, no terceiro escalão da administração federal, incluindo-se os cargos civis aí. Quem fez esse levantamento é Otávio Amorim Neto, né? Ele mostra com clareza que foi o governo mais militarizado da história do Brasil republicano, mais até os gabinetes mais militarizados do que durante o regime militar brasileiro, né? De 64 a 85. Então, isso é muito impressionante, a forma como o Estado brasileiro foi tomado pelos militares, não é? Foi ocupado, e o governo Lula 3 reage a esse cenário. Então, me parece que o esvaziamento do papel dos militares na gestão do Estado brasileiro é uma diretriz. Não é por acaso que há esse desengajamento também em peacekeeping operation em sentido mais amplo, né? Operações de paz em sentido mais amplo. O Brasil de hoje, ele não quer, o governo atual não quer empoderar militares, porque é óbvio que se o Brasil se engajar, como se engajou anteriormente nas missões de paz onusianas, os militares vão ser
enviados para missões, vão passar a ter experiências internacionais, vão ganhar uma alavancagem, uma capacidade de intervenção na vida política que neste momento eles não têm, não é? E isso me parece que o atual governo não quer. Ele não quer oportunizar, não quer colocar orçamento nas mãos dos militares, para além do que vem via Ministério da Defesa, não é? Porque, na verdade, quando se trata das missões da ONU, missões de paz, há dotações extra-orçamentárias. Me lembro de conversar, por exemplo, com o Santos Cruz, ele dizer isso, com todas as letras. Era muito dinheiro, ele dizia. O governo Lula I, lá no Haiti, depois, de forma consistente, durante o segundo mandato também, dotou essas operações de recursos extra-orçamentários, e os militares brasileiros, direta e indiretamente, se beneficiaram. A gente sabe bem que boa parte dos que serviram em Porto Príncipe acabaram servindo ao governo Bolsonaro em posições de proa, né? Não eram posições de subalternidade. Então, é por isso, assim vemos a situação. Há toda a transformação do Instituto do Peacekeeping, e isso foi bem explorado pelas minhas colegas, e há também a conjuntura política brasileira e uma nova perspectiva de política exterior que dialoga com elementos estruturais. A gente está vivendo um outro momento, evidentemente. Há menos confiança na ordem internacional liberal, no multilateralismo, etc. E também por questões muito próprias do Estado brasileiro, da sociedade brasileira, né, pela contingência de Lula suceder Bolsonaro, há também, né, esse desengajamento para não se dotar os militares brasileiros de poder político. Acho que é isso, em linhas gerais, e estou ansioso para ouvir as perguntas, os comentários, se houver. Muito obrigado. Muito bom, excelente. Muito obrigado, Letícia, Geraldine e Davidson, foi sensacional. Muito obrigado pela aula magistral que nós tivemos. Tem um tema fascinante, realmente. Do meu ponto de vista, sintetiza muito das limitações da estratégia de política externa do atual governo. E também não deixa de ser também a manifestação de um certo desencantamento, né? Um esforço em vão, não vou dizer o tempo perdido, não propriamente isso, mas a energia brutal que foi despendida, né? Os recursos humanos, financeiros, materiais que foram despendidos, recursos políticos, prestígio, né? E que, de certo modo, também, como o próprio Davidson lembrou agora, na sua fala, também levou a um empoderamento dos militares na política, né? Não vou dizer que levou o empoderamento, mas, coincidentemente, uma parte importante das lideranças dessas especialmente da MINUSTAH, estiveram em situação de comando no último governo, né? Enfim, nós temos, sim, perguntas, porque, evidentemente, que o tema e a exposição de vocês é extremamente inquietante, né? O tema é particularmente denso e complexo, né? Aqui é uma primeira pergunta, exatamente sobre isso que o Davidson estava preocupado, citando agora, né? Se nós considerarmos o destaque durante os primeiros mandatos de Lula da Silva e a subsequente queda, o declínio, como os fatores domésticos, como a politização das Forças Armadas e as crises político-econômicas teriam interagido com as transformações do perfil das missões de paz da ONU para moldar a atual postura brasileira. Sua primeira pergunta. Eu já faço logo uma segunda, acho que pode ser interessante pensar em conjunto.
se diante do novo contexto internacional e das prioridades do atual governo, Lula 3, quais seriam os caminhos viáveis para o Brasil definir a sua participação em operações de paz. Eu fico me pensando, fico me perguntando se nós teríamos, diante do descalabro que nós vivemos, né, se nós teríamos a chance de pensar de novo em missões de paz bem-sucedidas. Né? Então, são duas perguntas interessantes, importantes, são dimensões críticas dessa agenda, e eu devolvo a palavra para vocês possam interagir e responder como quiserem. Eu defiro a vocês, colegas, depois eu falo. Bom, eu acho que eu vou começar, passo a palavra para você daqui a pouquinho, Davidson, ou Letícia também, mas eu queria só comentar aqui, né, acerca da segunda pergunta, essa possibilidade, né, tendo em vista esse novo contexto internacional, né, os interesses do governo, como que o Brasil poderia, né, se reinserir, se isso fosse possível. Eu acho que vou colocar nesses termos, tá? Usar as operações de paz como um trampolim, vamos dizer assim, né, para uma projeção internacional, eu acho que nesse momento, certamente, assim, não é uma alternativa para o Brasil, né, em função dos próprios interesses domésticos, dessa mudança no cenário, né, das próprias operações de paz, mas eu acho que, em especial também, né, a gente não abordou, assim, com muita profundidade isso, mas porque o próprio cenário, ao longo ali da década de 2010, a gente viu muito clara essa tendência da estabilização, que já dificulta, né, para o Brasil, assim, mas essa tendência também, ela não parece que vai continuar prosperando, né, a gente já está num momento em que o peacekeeping vem sendo questionado, em que muito provavelmente ele vai sofrer alguma nova adaptação, né, a própria ONU está se questionando, a literatura sobre operações de paz aventa muitas possibilidades, né, de possibilidade, assim, de uma mudança de doutrina mesmo, a ponto de surgir uma doutrina própria para operações de estabilização, para poder preservar a doutrina de operações de manutenção da paz, né, porque são ênfases muito diferentes, é um tanto quanto incompatível a estabilização caber na doutrina que hoje vigora, né, sobre operações de paz, que está enraizada lá na doutrina Capstone, que é de 2008, mas, de todo modo, assim, essas hipóteses, elas variam de uma mudança doutrinária até, por exemplo, um esvaziamento das operações de paz e uma aposta nas operações com caráter mais político, né, operações mesmo que vão focar mais nos processos políticos, operações menos intrusivas, então tem muitas possibilidades, né, tem autores que acreditam, né, que o peacekeeping é essa ferramenta muito resiliente, muito capaz de se adaptar e que ele vai se adaptar, né, tem autores que vão entender que essa crise, entre aspas, né, das operações de paz hoje, a gente não entrou muito nisso, mas o ponto principal, assim, para entender essa crise, né, bastaria, assim, a gente enxergar que das 3 experiências evidentes de estabilização, uma operação de paz já se encerrou, a do Mali, a do Congo só não se encerrou, ela começou a ser retirada a pedido do governo, né, a do Mali foi encerrada a pedido do governo, retirada de consentimento, o Congo também solicitou o encerramento da operação de paz, mas ela só não terminou ainda porque um grupo, né, insurgente, o M23, ressurgiu, tomando controle de várias regiões do leste do Congo, e aí ela está, né, se perpetuando mais um pouquinho para tentar garantir o mínimo ali do cenário, e a da República Centro-Africana, que também não tem exatamente grande sucesso assim, para apresentar. Então, na verdade, a gente já tem um cenário aí que é de uma crise, entre aspas, né, ou de alguma mudança que provavelmente está no horizonte, né? Então, eu acho que nesse momento, assim, mesmo que a gente retirasse essa variável, tá, da política doméstica, dos interesses, né, do governo Lula 3 de não empoderar mais militares, mesmo que a gente retirasse essa variável, o peacekeeping agora não é exatamente
um trampolim, assim, não é uma aposta nesse momento, porque ele mesmo está numa fase de transformação, por assim dizer, né? Então, eu queria só fazer esse comentário para esclarecer um pouquinho, né? Algo que não deu para explicar muito aqui durante a fala. E só, vocês me permitem, só complementando o comentário da Geraldine, eu acho que tem um ponto aí que talvez fique como uma provocação, assim, né, para quem pensa a política externa brasileira, que é o seguinte: apesar de hoje as operações de paz não serem esse trampolim óbvio, né, para uma reinserção do Brasil na agenda internacional, a gente tem uma situação, assim, que é um mecanismo multilateral muito importante, né, de resolução de conflitos. A gente tem uma proliferação de conflitos armados em vários lugares do mundo, com resultados que são absolutamente trágicos, assim, para as populações locais, em relação a preocupações que o Brasil sempre manifestou, assim, como importantes, né, então, principalmente nessa agenda em relação à fome, à pobreza, né, assim, a tragédias humanitárias de proporções muito, muito grandes. E a gente tem essa situação hoje desse mecanismo muito desgastado, né? Então, como a Geraldine falou, operações que estão terminando aí por falta de autorização dos próprios estados que receberam a ONU e de governos que fizeram essa parceria e com acordos muito complicados ali, para dizer o mínimo, né, com essas forças internacionais. A gente tem resultados muito ruins em termos da garantia da segurança, resultados ainda piores, né, se a gente for pensar no combate a essas catástrofes humanitárias, resultado nenhum em termos de desenvolvimento, ou, enfim, de avanço de alguma agenda desse estilo, né, e a ONU sofrendo uma pressão muito grande, tanto desses estados, quanto dos seus contribuintes, por não quererem investir mais nas operações de paz dessa forma, uma pressão dos estados que enviam tropas, né, não arcam tanto com esses custos financeiros, mas enviam tropas, e são tropas que hoje se transformaram em alvo, né, de grupos armados em muitos lugares. Tem essa deterioração da relação da ONU com outros atores, assim, que vai se refletir, inclusive, numa perseguição às equipes, né, internacionais em campo, não só da ONU, como dos seus parceiros. Então, a gente tem um aumento sem precedentes da violência contra os peacekeepers e contra as pessoas que apoiam a ONU em campo. Então, é um momento de desgaste muito grande de um mecanismo muito importante que foi, em algum momento, assim, a grande invenção dessas relações multilaterais para poder lidar com questões de paz e segurança, né? E nesse momento, assim, de crise, talvez seja, tem alguns autores que vão falar, né, que uma grande crise é sempre uma grande oportunidade de reinvenção, e falta alguém com uma ideia interessante para repensar esse instrumento. Então, assim, faltam propostas interessantes nesse sentido, falta alguém que seja capaz de coordenar um diálogo, principalmente com os atores desse sul global muito desgastado, assim, com o papel que tem desempenhado nas operações de paz e com muitas reivindicações, muitos problemas. Falta alguém para repensar essa ideia de segurança, né, já que essa segurança militarizada não deu certo, já que essa parceria, essa base na violência, ela não deu certo como um combate a grupos insatisfeitos, né, com os próprios governos. Então, a gente tem, assim, um espaço para alguém chegar ali com uma ideia, com uma proposta de diálogo diferente. Se o Brasil tem o interesse e também a capacidade, assim, de ser esse ator nesse momento, eu não sei, mas que existe um espaço aberto aí para transformação, que pode ser um espaço interessante para se aproveitar, eu acho que isso é inegável também, né, pelo que a gente vê aí na tendência dessa literatura, as operações de paz provavelmente vão se reinventar e não acabar, né, diante dessa crise, e talvez fosse uma oportunidade, né, eu não sei se o Brasil é a figura para se colocar aí nesse momento, mas que há um espaço aberto para isso, acho que com certeza sim. Pois é, essa conversa é fascinante. O professor Lessa, de forma muito delicada, retoricamente, ele fala da situação de descalabro. Eu estou interpretando que é uma alusão ao fato de que o multilateralismo padece, que há um desinvestimento deliberado nas instituições internacionais formais, e na ONU, em particular, né, existe hoje um descrédito grande, uma tentativa de tirar, de fato, o oxigênio da Organização das Nações Unidas.
algo que, neste momento, é orquestrado desde Washington, o que é impensável, porque, afinal de contas, eles é que pariram a criatura lá atrás, não é? Lá nos anos 40, e agora estão tirando o ar, estão tirando o oxigênio da ONU. Mas, enfim, para além disso, né, para além dos Estados Unidos da América, há outros fatores que contribuem para o esgotamento da fórmula, né, Letícia? Você falava aí da necessidade de a gente colocar alguma outra coisa no lugar, porque talvez a operação de peacekeeping, tal como nós a conhecemos, ela tenha que ser reinventada, e aí se coloque uma oportunidade para o Brasil. Eu ouvia na semana passada uma palestra interessante em que a expositora, a professora Karen Smith, que é da LSE, ela falava o seguinte, que é muito estranho, porque a ONU foi pensada tendo como cerne, como núcleo, o capítulo 6º da Carta, mas logo o capítulo 7º se tornou mais importante. Ou seja, é uma coisa curiosa, né? A gente escorregou para as questões de uso da força, né? Quando, originalmente, segundo ela argumenta, o espírito de toda a mobilização e todos os trabalhos preparatórios que culminaram lá em outubro de 45, com a criação da ONU, o espírito era justamente promover diálogo, promover bons ofícios diplomáticos, né, tentar chegar à paz, não necessariamente por meio da mobilização de meios de força, né? Então, assim, a minha, na verdade, inquietação e dúvida é se dá para a gente pensar em manutenção da paz, em operações de peacekeeping fora da ONU, para além da ONU, né? Eu não sei. Não sei se a gente tem sequer, enfim, instrumentos, né? Mas talvez seja necessário forçar um pouco, né? O quadro mental vai ter que ir além do peacekeeping onusiano propriamente dito, né? A gente precisa cogitar outras modalidades. Isso, enfim, extrapola minhas capacidades. Muito obrigado. Eu tenho aqui mais outras perguntas. Uma primeira diz respeito a essa conexão entre a busca de influência internacional e quais seriam as alternativas diplomáticas que existem para se desenhar esse instrumento de influência internacional. É o seguinte, dado que o governo Lula tem demonstrado menor interesse em missões de paz, quais seriam, no seu ponto de vista, os instrumentos diplomáticos, sejam econômicos ou de cooperação internacional, que o Brasil poderia usar para manter a sua relevância na agenda global de segurança? Essa é a primeira pergunta. Já tem uma outra também interessante, que se relaciona com uma ambição renitente do governo brasileiro, mas especificamente, me parece, um tanto desse grupo político que está agora no poder, que diz respeito à conexão entre operações de paz e a reforma do Conselho de Segurança e, eventualmente, a ambição do Brasil ter um assento permanente no Conselho de Segurança. Então, a pergunta é: de que forma a participação brasileira em missões de paz fortalece ou enfraquece a candidatura do Brasil a um assento permanente do Conselho de Segurança da ONU? E, nesse sentido, se a redução dessa participação prejudica essas ambições brasileiras? Passo para vocês. Gente, deixa eu inverter, então, vocês vão ter mais tempo para pensar agora. Eu acho, Lessa, que assim, o modelo anterior vinculava o bom mocismo internacional com recompensas. Era uma concepção mais liberal institucional, né, do governo brasileiro, 15 anos atrás. Agora a gente está mais revisionista, ou seja, a gente desconectou uma coisa da outra, né? A ONU não está funcionando tão bem, as operações não nos atendem, tanto Letícia quanto Geraldine mostram bem, e eu concordo muito com esse argumento de que a multidimensionalidade nos serve, né? É interessante, porque é a ideia de Brasil como Brasil e diplomacia brasileira como promotora de desenvolvimento, como potência do soft power.
isso casa bem com uma certa identidade histórica da diplomacia brasileira. No momento em que esses elementos vão se perdendo, a gente também deixa de achar tão interessante, não é? Perde-se um pouco do apelo, deixa de ser sexy a ideia do peacekeeping das Nações Unidas. Então, a minha impressão é que antes a gente prezava por esse bom mocismo, pelo bom cidadão internacional, para usar os termos do Andrew Cooper. Agora a gente entrou numa nova fase em que contestar parece trazer mais recompensas, não é? Parece que o quadro mental era de que a recompensa viria se nós nos adequássemos e reforçássemos as linhas gerais de uma ordem internacional liberal, e agora é o contrário. Agora o que está pagando dividendo é uma postura mais transgressora. É claro, tudo em tons de cinza, né? Nuança. O Brasil não tem uma política externa abertamente desafiadora da ordem, é tudo incremental, para cima, para baixo, mas eu acho que mudou um pouco essa embocadura da nossa política externa. Eu concordo totalmente, né? Assim, em relação à política externa brasileira, acho que não tem nada a acrescentar. A não ser isso, né? Acho que houve um tempo em que realmente se falava numa reforma do Conselho de Segurança. Hoje em dia, né, acho que isso nem está mais em pauta, né? Assim, ou pelo menos não como já esteve, né? No momento, inclusive, em que o Brasil claramente se dispõe a assumir a liderança da MINUSTAH com esse objetivo de mostrar o seu protagonismo em questões de segurança, de mostrar uma capacidade de liderança regional. Acho que isso é muito claro, né? Acho que a gente pode afirmar sem grandes preocupações. Mas a única coisa que eu queria acrescentar é que essa discussão, né? A gente pensar as operações de paz, né? Como talvez um elemento assim que nos ajude a enxergar uma dimensão mais ampla da ordem internacional, é algo muito rico também, né? E aí o Davidson foi falando, e eu fui me lembrando aqui de um artigo recente, né, de 2023, do Roland Paris, em que ele fala exatamente dessa crise do peacekeeping atual, né, como uma crise que não é uma crise do peacekeeping, é uma crise de um mecanismo de gestão coletiva de conflitos, né? E aí ele vai rastrear esse mecanismo, né, de gestão coletiva de conflitos desde, né, o concerto europeu para dizer isso que está em crise agora, porque na verdade a gente tem uma crise da ordem, né? Uma crise muito mais ampla que vai ficando visível em alguns aspectos mais particulares, assim, da ordem internacional, né? E claramente o peacekeeping é esse instrumento, as operações, né, multidimensionais, também não disse isso aqui com todas as letras, mas eu acho que foi possível compreender, né? As operações multidimensionais, elas traduziam aquele corolário da paz liberal, né? Então, assim, muito passíveis de críticas também nessa direção, né? De um modelo que a ONU exportava, democracia, liberalização comercial resolve todos os problemas, previne conflito, constrói a paz, né? E aí, né? E a literatura criticou muito, né? Abertamente, assim, esse modelo, né? Das operações multidimensionais, talvez aqui no momento que a gente falou, né, possa ter parecido que elas eram muito maravilhosas, como um trampolim para o Brasil, e etc., mas elas são muito também passíveis de críticas, né? E aí, no momento em que a ONU também abandona isso, eu acho que a gente quase fica com saudade das operações multidimensionais quando a gente olha para a estabilização, né? Elas foram muito criticadas, mas dá até um pouquinho de saudade. Não sei se era melhor, né? Talvez do que a realidade de hoje, assim. Mas tudo isso também dentro desse contexto, né? Mais amplo de mudança na ordem internacional, e acho que um elemento também, né, sempre presente, mas agora eu acho, nesse momento, quando a gente está vivendo, né, 2025, muito em evidência, também nessa mudança da ordem, né, é esse acirramento das disputas entre grandes potências, né, porque aí a gente vê também, assim, quase que uma incapacidade, né, um travamento de novo, né, do Conselho de Segurança, incapaz de, na verdade, enviar também essas operações de paz para os lugares onde elas são necessárias, né, porque o poder de veto
vai inviabilizar nesse momento em que a gente vive também um acirramento, né, das disputas, né, entre as grandes potências, entre alguns dos membros permanentes. Então, tudo isso se reflete também, né, nesse cenário acerca aí das operações de paz. Eu acho que é isso, não tem nada muito relevante a acrescentar, não, a não ser por um ponto que eu acho que chama atenção, que é o seguinte: se por um lado, né, Geraldine fala hoje do acirramento dessas disputas entre as próprias potências, né, no cenário internacional, é interessante a gente lembrar como que no caso das operações de paz, a emergência da estabilização, ela vem de um certo, não exatamente um consenso, mas um acordo meio velado entre essas potências, principalmente os 5 membros permanentes aí do Conselho de Segurança, em relação a esse modelo. Né? Se de um lado a gente tem os Estados Unidos pressionando para inserir na agenda da ONU essa agenda da contra-insurgência, assim, né, do combate a esses grupos e tratar a insurgência com um modelo similar a que se trata o combate ao terrorismo, né, como eles vão dizer, a gente tem um apoio do Reino Unido a esse discurso muito grande, a França entra nessas grandes operações como, se não apoia exatamente essa ideia, como alguém que faz boa parte desse serviço, né, com operações que são operações de apoio às operações de paz nesses lugares, principalmente no Mali, né, que, enfim, é um fracasso estrondoso, mas também no Congo, enfim, tem esse papel interessante. A Rússia entra com uma parceria, por mais que não diga abertamente que concorda, mas entra com uma parceria que é importante para eles, no sentido de venda de armas, de equipamentos militares, né, e ela vai entrar muito, muito forte nas operações de paz nesse sentido. E a China, ainda também não diga que concorda, ninguém fala, né, que concorda muito, mas ela vai assumir um protagonismo muito grande com o envio de tropas, né, então, assim, de algum jeito, está todo mundo contribuindo para esse modelo, que é esse modelo militarizado, esse modelo que não quer gastar com desenvolvimento, esse modelo que acha que o caminho da paz é você entrar ali com armas e, enfim, um combate a qualquer tipo de resistência armada, né, mas com um combate violento e não uma abertura ao diálogo e a uma renegociação, né, do cenário, enfim, político, econômico, social, né, daqueles países que estão ali sofrendo com o conflito armado. E, de repente, a gente tem, de um lado, um esgotamento do modelo e talvez como alguma coisa que se soma a isso, agora esse desentendimento, né, assim, entre eles em muitos aspectos, principalmente em relação ao que vai ser feito com essas organizações multilaterais, etc. Então, talvez seja um momento de crise que, ainda que o peacekeeping tenha vivido outros, talvez esse seja um momento especial nesse sentido, né, que parece que não está sobrando muita coisa. E do lado dos estados desse sul global, assim, que o Brasil um dia se colocou como representante, e que agora, nesse momento mais revisionista, né, como diz o Davidson, um revisionismo que está rendendo mais, né, para o Brasil nesse momento, a gente tem a articulação de uma grande insatisfação com tudo isso, né, porque, afinal de contas, se muda esse modelo e o emprego de uma violência maior nas operações de paz, ele vai ter como resultado um risco maior para aqueles que se envolvem, que hoje em dia são, né, em larga medida, esses estados, e que não vão concordar também com essa agenda, né, com esse tipo de atuação. Então, a gente tem a tentativa de orquestrar uma reação a isso, a gente vai perceber isso um pouco na diplomacia africana hoje em dia, né, de vários estados que se juntam ali tentando desenvolver alguma coisa diferente, mas parece que o Brasil não está, assim, talvez no melhor momento para tentar surfar essa onda agora, né, em relação às operações de paz especificamente, mas eu acho que é talvez um agravante, né, para a situação, a gente pensar nesse consenso, né, que em algum momento existe nesse processo de erosão. Excelente, maravilhoso as exposições de vocês. Nós não temos mais muito tempo, né, gostaria de vamos encaminhar para o encerramento dessa sessão. Nós teríamos ainda aqui umas outras perguntas, mas acho que nós vamos recomendar a leitura do artigo excepcional de vocês, que é uma peça essencial para nós entendermos as inflexões da política do Brasil. Como se diz no título, Ascensão e Queda do peacekeeping, né? Eu gostaria, antes de encerrar, evidentemente, de agradecer muitíssimo o
generosidade, a sua participação nesse nosso projeto. O professor Davidson, o professor Letícia, o professor Geraldino. Eu gostaria de lhes passar a palavra de volta para a sua saudação final, agradecendo com o nosso grande abraço aqui da Universidade de Brasília, da Revista Brasileira de Política Internacional. A casa é sua, voltem sempre, né? E muito obrigado por terem participado, né? Sejam sempre muito bem-vindos. Eu devolvo a palavra para vocês. Obrigada, eu quero agradecer também, para a gente é uma alegria estarmos juntos, né, aqui também, a gente trabalhou junto nessa pesquisa, foi muito prazeroso, né, mas muito obrigada pela oportunidade, pelo espaço, né, como Letícia falou no início também, para a gente é uma honra, né, ter publicado na RBPI, esse periódico, né, assim, profundamente relevante, né, na nossa área, no nosso país, então a gente agradece muito a oportunidade aqui, as perguntas, a possibilidade de refletir, é sempre muito bom, né, assim, a gente poder falar também, ouvir perguntas e a gente vai abrindo, né, outras possibilidades de reflexão. Então, agradeço muito pelo acolhimento, né, e foi um prazer mesmo, uma alegria. Foi mesmo. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade. Acho que encerramos cheios de novas ideias, né, que vamos conversar sobre elas depois, como sempre acontece com esses momentos de troca, assim, né? Então, obrigada por terem promovido isso e nos convidado para estar aqui. Muito obrigado, gente. Lessa, obrigado por receber essa invasão mineira aqui hoje, né? 2 mineiras e 1 mineiro. Foi uma honra, uma alegria contribuir com essa que é a melhor revista de RI da América Latina, não é? É sempre bom, não é? Sempre um privilégio. E foi muito legal trabalhar com as 2 amigas nesse processo. E esse desfecho, eu acho que é um desfecho de ouro, né? Poder conversar com Lessa e com a turma da UNB. Muito bom, gente. Obrigado por tudo. Gente, muito obrigado. Muito obrigado, sejam bem-vindos. Até a próxima. Um grande abraço a vocês todos.